Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Vou ajeitar um pouquinho mais a câmera aqui. Hoje o ângulo tá um pouco diferente. Quero testar. O vídeo de hoje é um Enquanto Eu Arrumo Roupa e eu vou estar falando sobre Odete Roitman, o assunto do momento, a pergunta que não quer calar. Quem matou Odete Roitman? E eu vou dizer as minhas impressões do que eu acho, quem são os meus suspeitos das situações e o que eu tô achando dessa reta final da novela. Se você tá curtindo, se você gosta desses conteúdos, já se inscreve, já me segue, porque é sobre isso que de vez em quando eu venho falar. Novelas, artes, entre outras coisas. Então, vem arrumar roupa comigo. É o seguinte, já estamos na reta final de Vale Tudo. Odete Roitman morreu essa semana, né? Quando eu estou gravando esse vídeo, ela morreu na segunda-feira. E assim, eu tô amando as teorias da internet. E hoje eu vim até, de Brasil! Eu vim até de Brasil, né? Mostra a tua cara, para justamente falar sobre isso. Eu achei muito boa, né, a sequência do capítulo da morte dela. Realmente eu não sei qual daqueles matou ela, mas antes mesmo disso, como eu já sabia que ela ia morrer, porque é um remake, né, e no original ela morre, eu tava suspeitando do Freitas. Só que assim, no início, eu suspeitava que o Freitas poderia ter matado ela, porque ele é uma pessoa completamente que não teria motivos para matar necessariamente ela, já que ela ajudou ele, de certa forma. E que ele meio que gostava dela, né? Ele achava ela loba, diva e tal. Eu acho a Dona Odete uma diva, loba. Que, aliás, tem ótimo gosto. Só que eu vi uma teoria nas interwebs que eu fiquei assim, passada. E que, para mim, essa é a verdade agora. A teoria era que a Odete sabia que ia morrer, que alguém que estavam querendo matar ela, né? Também da questão do Leonardo, né? Que a qualquer momento poderiam descobrir que, na verdade, foi ela que matou a outra meninazinha lá, que, de fato, deixou o filho para morrer na casa de uma outra pessoa, né? Enfim, então, com medo, aí ela forjou a própria morte, e com a ajuda do Freitas, porque no finalzinho, um capítulo antes dela de fato morrer, ou é no mesmo capítulo, não lembro exatamente, o Freitas fala, olha, eu acho difícil a senhora precisar, mas se a senhora precisar, tamo aí, tamo junto. Qualquer dia a senhora precisar de mim, é só falar. Muito obrigada. Qualquer coisa eu entro em contato. Por favor, faça isso. Vai ser uma honra e também um prazer. Me liga, qualquer coisa. E aí ela ficou tipo assim, tá bom, Freitas, valeu, obrigada, vamos se falando. E aí eu vi essa teoria de que o Freitas ajudou ela a forjar a própria morte e que no final quem vai dar a banana pro Brasil não vai ser o Marco Aurélio, mas vai ser a própria Odete. Eu acho que ia ser muito condizente com o caminhar da novela, né? De como a Odete foi construída nessa versão, eu não sei como é que ela foi construída na primeira versão, porque como eu já disse até em algum outro vídeo, eu não vou assistir a primeira versão, vou ficar só com essa daqui mesmo e é isso. Mas nessa versão, ela tá muito construída para ter uma impunidade, sabe? E que, pelo que eu tenho entendido da intenção da dona Manuela Dias, que é a autora da novela, é de trazer uma parada realista mesmo, né? E na vida real, os bilionários se safam sempre, né? Pelo menos quase sempre. Eu ainda não vi nenhum bilionário criminoso pagando por seus crimes. Então, eu acho que seria muito condizente com a história que ela está criando desde o início. Assim, tem muita gente que está com
que pegou ranço, né, dessa versão, que pegou ranço dessa novela, principalmente por conta do desleixo que foi com a personagem da Raquel, né, que aí eu fiquei na dúvida, realmente. Quem era a protagonista da novela? Era a Raquel a protagonista da novela ou era a Fátima a protagonista da novela? Porque, para mim, nessa versão, a Fátima era a protagonista da novela, tanto que no primeiro frame da novela é ela que está aparecendo, se eu não me engano. Aí a Raquel, que era a mãe dela, seria uma coadjuvante, né, junto com ela, ou no máximo uma coprotagonista, que eu acho que deve ser coadjuvante, eu não entendo muito, né? Mas assim, ela estaria quase que em pé de igualdade de protagonismo, e a Odete. Tanto que, para mim, quando você abre o Globoplay, porque eu assisto pelo Globoplay, quando você abre o Globoplay, tem lá a capa, e de novo esse erro de capa. Não sei se é porque eles querem sempre colocar essa parada de ter um homem no meio para trazer sei lá, para dizer que é um triângulo romântico. Não sei qual é a intenção do pessoal que faz as capas das novelas hoje em dia. Porque eu falei isso também quando foi em Garota do Momento, que tinha lá a capa. Tinha a Beatriz, o boy e a Bia, né? Sendo que a história não deveria ter aquele boy. Aquele boy, ele é um coadjuvante, ele é um extra, ele é tipo uma consequência, mas ele não é o ponto focal da protagonista, ele não é o objeto de desejo necessariamente da protagonista. O objeto de desejo da protagonista era o amor da mãe dela. E eu falei isso lá no vídeo que eu falo sobre Garota do Momento. E aí, mas na capa tem o boy, a Bia e a Beatriz, como aquele conflito amoroso. Só que não deveria ter o boy, deveria ter a mãe, deveria ser uma capa com 3 mulheres. A Bia, a mãe da Bia e a Beatriz. Porque o conflito amoroso ali é de ter o amor daquela mãe, e não do boy, necessariamente. Tem a questão do boy? Tem, mas o que é o plot da novela era o amor da mãe. E nesse caso também, no Vale Tudo, o plot, o conflito amoroso não é sobre o Ivan, que é um personagem insuportável, que já deveria ter morrido também. Não gosto desse personagem, não acho que a Raquel merecesse ficar com esse personagem inútil. Mas irrelevante. E ele tá na capa. Tá ele, a Raquel e a Maria de Fátima, se eu não me engano. Vou até confirmar. Na verdade, na capa de Vale Tudo tá a Raquel, a Fátima, o César e o Ivan, né? Então, tipo, colocaram os 2 homens de pares românticos delas duas, sendo que não deveria estarem tendo esse protagonismo todo na capa, gente. Aquela capa era para ser a Raquel de um lado, Fátima no meio e Odete Roitman no outro, porque elas são as protagonistas. Elas são o momento. Mas o que esses 2 boys estão fazendo lá? Ai, sabe? Insalubre. Muito difícil isso. E isso eu tô falando já do ponto de vista do design mesmo. Não deveria ter esses 2 boys na capa. Deveria ser uma capa com 3 mulheres novamente, porque são as 3 protagonistas da novela. Esses outros 2 boys são os botões. Eles não... Ai. Chega! Eu não aguento mais! Sinceramente, um atrasa a vida da outra, o outro atrasa a vida da outra. É só atraso de vida esses homens. Pra mim, ficava solteiras elas. Pelo amor de Deus. Aí, só que eu não sei o que foi que aconteceu, que na primeira versão... Na verdade, eu imagino, né, que seja por conta dessa questão que eu falei, de ela querer ser mais realista, então ela coloca a Raquel ainda... Ela não consegue a ascensão financeira
tão fácil quanto na primeira versão, porque a vida real não é assim. Meritocracia não existe. Só que eu vi muita gente argumentando, principalmente as pessoas pretas, né, de que não deveria... Por que a protagonista, quando ela era branca, ela teve a ascensão rápida e agora, quando ela é preta, ela volta a vender sanduíche na praia? Eu também concordo. Tipo assim, não precisava voltar a vender sanduíche na praia, né? Aí, se ela quer realismo também, pô, aí isso não é realismo já também. Porque uma mulher que ganha, né, que já tem um nome na gastronomia brasileira, né, ganhou um reality famoso, vai voltar, ela perde o negócio lá dela e volta a vender sanduíche na praia, Raquel? Que isso? Que isso, Manuela Dias? Ela não podia voltar para um restaurante? Não podia entregar um currículo ali no Copacabana Palace? Não ia ser mais interessante até ter o embate da Raquel com a Odete lá no Copacabana Palace? Dava para fazer muita coisa, mas ela resolveu voltar para o sanduíche na praia, né? E naquela romantização da pobreza estranhíssima, todo mundo feliz de estar pegando o sol e vendo sanduíche na praia. Em D30 a gente vende tudo rapidinho. É isso aí, vamos nessa. É isso aí. O dia tá lindo. Gente, não é fácil. Não é nada fácil esse tipo de trabalho. Eu já vendi bolinho de chuva na minha faculdade para complementar a minha renda, para pagar o meu almoço, para pagar o meu vale transporte. E assim, eu não vendia debaixo do sol. Tinha cobertura lá na faculdade e tal, mas ainda assim era muito desafiador, porque as pessoas podem ser muito babacas, né? E então, assim, não é legal. Não tem aquele romantismo todo, aquela musiquinha tocando. Não foi de bom tom, não foi de bom tom. Mas, como eu já estou assistindo a novela até aqui e o resto do elenco tá legal, eu gostei, assim, tá legal. Tá uma novela que realmente me cativou a assistir. Então, eu tô assistindo até o final e eu tô muito engajada para saber quem foi que matou a Odete Roitman. Mas quem matou a Raquel, com certeza, foi a Manuela Dias. Terminei de arrumar minhas roupas. Me diz aí quais são as suspeitas de vocês. Tem um lettering que eu fiz aqui também. Vê lá, dá um stream, dá uma engajada na minha arte também, por favor, no meu lettering sobre a Odete Roitman. E se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha todas essas coisas que você já está cansado de saber. E é isso. Até a próxima. Grande beijo e tchau!